Tudo bem? Eu não sei a hora que você vai assistir o vídeo, mas é um assunto grave, importante e urgente. Por que urgente? Dizem por aí que a lei de Deus foi abolida com Cristo na cruz do Calvário. Será mesmo? É isso que você acredita? Vou apresentar para vocês algumas passagens sobre esse tema na carta de Romanos. Muitos usam Romanos para dizer que a lei de Deus foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá, Romanos capítulo 6, verso 15. E daí? Paulo escreve: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum podemos pecar. Ué, ainda existe pecado? A lei e o pecado, Paulo faz um comparativo em Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça. A lei me diz: não cobiçarás. Você percebe o que a lei mostra para nós? A lei não me salva. Não tem nada na lei que salve alguém. A lei aponta para Cristo como único Salvador. E a lei me mostra o meu pecado, e então ela me chama a razão. Volte atrás, não continue em pecado. Jesus jamais me salvou para que eu permanecesse no pecado, isso é, transgredindo a lei. Jesus me salva do pecado, ele me liberta do poder do pecado. Percebe? Vamos relatar para você mais alguns versos importantíssimos. Romanos 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ué, Paulo escreve, parece contraditório? Não, é preciso entender o texto e o contexto. A lei de Deus é santa, o mandamento de Deus é santo, é justo, é bom. E Paulo descreve um pouco da experiência dele. Observe aqui, Romanos 7, verso 19, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, porque eu sou um pecador. Você percebe? Você acha que eu não tive algum pensamento mal durante o dia de hoje? Ora, se eu pensei algo mal, eu cometi pecado. Se eu olhei para alguém de forma imprópria, eu pequei, ainda que no coração. Consegue entender? Ainda em Romanos 7, 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo escrevendo. O que mais? Romanos 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso, o verso 7, capítulo 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só como é a situação do ser humano. Nós vivemos em conflito com Deus, porque a minha tendência pecaminosa, a minha tendência da carne é me separar de Deus. E Deus todo dia precisa me convidar pela ação do Espírito Santo. Não é por força nem poder, mas pelo Espírito Santo, diz a Bíblia. Agora veja, Romanos 8, verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Justiça de Deus, que nos trata de acordo com os méritos de Cristo e não de acordo com os meus méritos. Você percebe que, de todas as maneiras, a Bíblia sempre aponta no mesmo sentido? A lei não me salva. A lei só tem poder para me condenar. Então, para evitar a condenação, eu vou a quê? Eu vou a Cristo, que é o meu Salvador. E estando salvo, eu volto a cometer pecado? De jeito nenhum. Estando salvo, eu me torno obediente. Não para me salvar, mas porque já estou salvo. E a obediência é o resultado da salvação, queridos.
Nunca ninguém pode pregar a salvação pelas obras, porque isto é impossível ao ser humano. A salvação é pela graça de Cristo. Mas depois que eu estou salvo, eu não jogo a graça de Cristo no lixo e volto ao pecado. Pelo contrário, eu me afasto de Jesus e me torno um cristão obediente, porque já estou salvo. A lei nunca me salva, a lei só me condena. Agora, se a lei me condena, eu vou transgredi-la? Ou eu vou dizer que agora a lei foi anulada? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não foi Paulo que escreveu, não, Senhor. Agora tem mais uma questão. Deste contexto todo, olha o que alguns utilizam de maneira ilegítima, de maneira mentirosa, distorcida. Eles pegam Romanos 10, verso 4, e dizem assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? O fim da lei é Cristo. Cristo acabou com a lei. É isso que a Bíblia diz? Claro que não. Aqui significa que a finalidade da lei é mostrar Cristo. O objetivo da lei é me apontar Cristo como Salvador. Ele não anulou lei nenhuma. Ele veio para cumprir a lei. Ao ele não anular lei alguma, Jesus é meu Salvador. Agora, se eu digo que Jesus veio anular a lei e por isso ele morreu no Calvário, eu volto a ser um pecador. Esse discursozinho barato, de graça barata, do Novo Testamento, entre muitos evangélicos, não é bíblico. Quero lembrar para você uma coisa. Estude aí a tentação do deserto. Quando Jesus batizou no Jordão, para onde ele foi? Foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e lá o diabo o tentou. E o que o diabo utilizou algumas vezes? A Bíblia de forma distorcida, chegando a dizer: mas se tu és o Filho de Deus, te atira daqui, e então você vai ser sustentado pelos teus anjos, porque está escrito lá. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe que o diabo utiliza a Bíblia fora de contexto? Assim, são alguns falsos cristãos hoje em dia. Eles pegam um texto da Bíblia, extraem do contexto. Não entendem do que estão falando, mas dizem que ali o fim da lei é Cristo, quer dizer, a lei acabou com Cristo. Mentira! A finalidade da lei é mostrar Cristo o Salvador. E a lei continua valendo, porque ele, Jesus mesmo disse, e eu vou repetir para você, anote aí, Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Mateus 5,17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum j jamais será tirado da lei. Ué, os céus e a terra já passaram? Claro que não! Então, quando alguém diz que Jesus anulou a lei, mostre esse versículo para a pessoa. Ela não entende nada. Mostre às pessoas esse verso bíblico. Jesus disse que até o céu e a terra passarem, nenhum i, nenhum j será tirado da lei. Mas seria a lei dos cordeirinhos, em que tínhamos que sacrificar ovelhinhas? Seria a lei da oferta de manjares, comer comidas típicas e fazer todo aquele cerimonial dos judeus? Não. Jesus mesmo diz qual é a lei que não foi anulada e que não tiraria nenhum tio, nenhum j. Abra aí Mateus 5, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Ué, isso não está lá na lei dos cordeirinhos? Na lei dos manjares? Levítico 1, 2, 3 e 4? Levítico capítulo 23, isso não está escrito lá? Mas tem mais um verso. Mateus 7, verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Está escrito isso na lei dos cordeirinhos? Nos manjares? Não! Está escrito só e unicamente nos 10 mandamentos. Queridos, eu acho que muitas pessoas nunca leram os 10 mandamentos na Bíblia. Não vale aqueles do catecismo romano, não. Tem que ser os mandamentos da Bíblia. Leia e você vai perceber qual é a realidade dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam valendo até hoje. Você tem sido fiel? Já leu os 10 mandamentos da Bíblia? Nem sabe onde procurar. É ou não é?
Fala sério. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 20, lá estão os 10 mandamentos. Leia eles, estude eles e perceba que esta conversinha que tentam enfiar na gente, goela abaixo, é mentira, dizendo que o fim da lei foi Cristo, que Cristo anulou a lei na cruz do Calvário. Como? Se ele anulou a lei, então poderíamos roubar, matar, mentir, poderíamos adulterar, e aí estaria tudo bem porque a lei foi anulada, Cristo é a graça. Não, irmãos, isso nunca foi possível na Bíblia. Romanos, só em 2 capítulos, nós desmistificamos este assunto de que Paulo teria dito que a lei foi abolida. Existem outros versos que Paulo escreveu que também os ignorantes e instáveis utilizam de maneira distorcida para nos enganar. E vamos estudar isso nas próximas oportunidades. Espero você aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Até a próxima.